Tá bom. Bora lá. Bora lá. Eu sou a Andréia Matos. Eu sou o César Ferreira e você está assistindo mais um episódio do Imigrantes no Canadá. A gente errou a outra entrada, então a gente fez tudo de novo. Até eu já tô suando aqui, ó. Não, mas a ideia do podcast é contar a história dos imigrantes que vieram pra cá, obviamente. E hoje a gente tá aqui com o André Matias, meu xará, meu quase xará, né? Eu sou a Andréia Matos, você é o André Matias. Exatamente. Pra você deve ser confuso falar André Matias. Pra mim ficou meio confuso, por isso que eu me atrapalhei da outra vez. Mas o André, ele era fisioterapeuta e agora aqui no Canadá você é bombeiro, né? Conta pra gente como é que foi essa... Foi o que foi passado pra gente pela produção aqui. A produção. Passaram. Vamos ver se passaram a real história ou não, né? Vamos ver se é isso. Não sei se a fonte é bem confiável ou não. Não é, mas vamos ver. A gente vai por aí. E você é de onde, André? Eu sou do Paraná. Paraná? Do que Paraná. lugar? Eu sou nascido em Londrina. Em Londrina não, desculpa, Arapongas. Eu morava em Londrina. Arapongas? Meu pai nasceu em Arapongas. Sou nascido em Arapongas. Eu agora, antes de mudar pra cá, eu tava morando em Londrina. Os meus pais continuam morando em Londrina, mas eu sou natural de Arapongas. Que legal. É. Sabia que meu pai é de Arapongas? Não. Paranaense. Aliás, Pé vermelho. Aliás, o pai do César não queria muito que a gente viesse morar aqui e o meu argumento foi justamente esse. Eu falei, você também, se pensar bem, você imigrou, né? Porque você saiu do Paraná, foi morar em São Paulo e você tinha ainda menos contato com a sua família do que a gente vai ter aqui. E aí acho que ele começou a pensar sobre isso. Acho que é mesmo. Mas sempre tem aquela história, né? Não, mas é diferente, né? É sempre diferente. Mas diferente. os pais nunca querem que a gente vá embora, né? Não Que eles querem que a gente fique por perto. E é natural, né? Acho que sim, não sei. Pois é, eu não tenho filho ainda também. Também não, então eu não sei te dizer. Mas a filha do César, né, minha filha de coração também, a gente não quer que vá pra muito longe, né? A gente quer que ela fique por perto. Fique sempre por perto, né? Ela tá no bairro aqui do lado, a gente já quer que volta. Onde você tá? É que ela acabou de sair de casa, então a gente tá se adaptando ninho ainda. vazio, né, que eles falam. E como que você achou, assim, como que você decidiu vir pro Canadá? Você decidiu do nada, assim? Acordou um dia e falou, vou pro Canadá. Quase isso, quase por aí, assim. Eu sempre tive essa ideia, sempre pensei, às vezes, eu quis experimentar essa vida de morar fora, de ver como que era, descobrir. Eu sempre tive essa fascinação por tentar. E meu pai sempre às vezes falava pra mim, se tiver oportunidade, sempre que tiver alguma oportunidade você deveria tentar, porque as coisas no Brasil são mais difíceis e tal, não sei o que, sempre me incentivando. Na época eu tive a oportunidade, a minha ex-namorada, ela teve a oportunidade de vir pro Canadá fazer um ano do doutorado dela, né? Então, aí ficou aquela situação, ela falou que tinha falado do Canadá, eu já tinha pensado em morar fora, aí eu comecei a dar uma olhada, eu falei, legal. Fechou. Parece legal. Parece legal, é o que eu quero, sempre quis ir tentar, e por que não? Nisso você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tava com 29 anos, mais ou menos 29, 30 anos. Eu tô perdido já na minha idade. Eu tava com uns 29 anos na época, né? Tá. Aí a gente ficou naquela, eu falei, vamos, não vamos? Aí teve essa oportunidade dela de vir fazer um ano. Eu falei, talvez seria uma ideia legal, eu posso ir pra lá, continuar com o meu trabalho, porque como eu trabalhava como fisioterapeuta e eu tinha o meu próprio negócio, então eu falei, eu posso manter o meu negócio aberto, funcionando e, sei lá, só administrar de lá do Canadá mesmo, sim. Tentar, né? Vamos ver o que acontece. E a ideia era vir pro Canadá, ficar um ano, aprender a língua, porque eu vim sabendo nada. E eu falei, aí nesse meio do caminho, eu penso de também fazer talvez um curso para aumentar meu conhecimento na minha área, alguma coisa assim. Falei, vamos ver o que acontece. Ter essa experiência, caiu na mesma roubada que todo mundo, né? Vem só pra ver como que é. Só vim pra dar uma olhada. Aquela coisa, né? Tipo, você chega na loja, né? Vou dar uma olhada, só tô aqui dando uma olhada. Você sai de lá devendo tudo que você não tinha, né? Então, assim... foi mais ou menos assim, foi como que foi a minha decisão de vir pra cá, então foi bem rápido, assim, então, vamos, quando? Já topou de cara. Mês que vem? Tipo assim, foi bem rápido, assim, caramba! Sabe? Foi bem rápido. Eu também cheguei aqui falando nada. Aí, lembra? O primeiro dia, André foi na escola, como foi, vai comigo, porque eu não sei nada. Igual uma mãe levar o filhinho pra escola. Segurando na mão, né? Tipo, traz a lancheirinha e tal, né? Lancheirinha e tudo. E vocês foram pra qual cidade? Eu cheguei em Montreal. Em Montreal mesmo? Em Montreal, pra aprender inglês. O melhor lugar pra aprender inglês. E deu pra aprender inglês? Deu. Tamo aí ainda, né? É uma luta eterna, né? Essa luta nunca vai acabar, mas foi assim, foi bem interessante, que
a forma para eu poder vir para cá e ficar esse tempo todo era como que eu posso fazer? Eu fui atrás de descobrir como eu poderia ficar esse um ano, vamos dizer assim. Aí a opção foi, você pode fazer um curso de línguas, mas teria que ser de mais de 6 meses. Aí eu falei, tá, então o que eu quero fazer? Eu quero aprender inglês. Vou fazer inglês. Fecha o curso inteiro, né? Fechei o curso que era, na verdade, eles chamam de part-time, era só para estudar de manhã. E você faz, era por, acho que 9, 10 meses, daria tipo uns... Acho que era 10 meses, se eu não me engano. Comprei o curso. Na verdade, você compra e daí você pode aplicar para o visto de estudo e tal. Foi como eu consegui, para conseguir vir, né? Aí eu vim e falei assim, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Cheguei aqui, eu mudei para Saint-Anne-de-Bellevue, que é lá no West Island. Cheguei lá, parei, primeiro dia de ir para a escola era no Old Port. Nossa, do outro lado. Aí eu tinha que ir, né? Sozinho. Então, tipo assim, como que faz? Vamos descobrir qual que são os ônibus aqui, olha lá, pega o ônibus, entra no metrô, mas ninguém me falou que só tinha sinais em francês, eu só falava em francês. Mesmo se tivesse inglês, eu não ia entender nada, não sabia nada, mas pelo menos era uma coisa que você estava esperando. Pelo menos eu achava, inglês, me aparecia, falava, então eu vi lá em inglês alguma coisa assim, né? Até os números eu achava que ia ser diferente, mas tudo bem. Tipo aquela coisa que nunca viu, né? Vai ser um número diferente, vai ser em inglês o número, né? Não. Então, assim, eu tive que pegar ônibus, pegar metrô. Então, era um ônibus, pegava um metrô, trocava de linha, eu pegava o outro. Eu nunca tinha entrado no metrô, na verdade. Então, eu falei, e aí, como que faz? No Paraná a gente não tem metrô. Mas como é que vocês foram parar em Saint-Anne-de-Bellevue? Por causa da McGill, né? O campus da McGill, eles têm um campus lá, né? Em Saint-Anne-de-Bellevue, basicamente, só o campo da McGill, John Abbott College. E tem uma vila, vamos dizer assim, uma cidade muito pequena, e o college, a McGill Universidade, que ela estava fazendo o doutorado, o laboratório era lá. E assim, mas eu adorava aquele lugar muito, muito bacana de morar, uma cidadezinha bem pequena, é bem bonito lá e tal. Mas aí foi por isso, a gente ficou lá, era mais próximo e a gente não tinha ideia. A gente foi pra casa de uma amiga dela, que já brasileira, que morava aqui, estava fazendo o programa de doutorado aqui também, então a gente ficou lá. Já tinha amigos, é mais fácil, né? Tinha essa amiga, tinha algum pessoal que ela conhecia e tal. Eu não conhecia ninguém, então eu cheguei aqui, tipo assim, você vai... Todo mundo, tudo é novidade. Tudo é novidade. Pessoal novo, né? Eu cheguei em abril, começo de abril, aí era... Começo da primavera, chegamos no aeroporto, neve, né? Já tem um restinho de neve. Tá bom, né? Já tava nevando, ainda nevou acho que por 2 ou 3 dias, logo quando a gente chegou nos primeiros dias, né? Aí pra mim eu já tava tranquilo, eu falei, beleza, porque já não tá calor, né? Eu nunca gostei muito de calor. Você não queria o calor? Não, eu queria mais fresco, que falaram pra mim que não era calor, aí, mas depois eu vi que mentira, né? Porque começou a chegar o verão e eu olhava assim e falava, mas o que é isso? Não para de esquentar. Tipo assim, não quero isso, eu quero... Cadê o frio? Não foi isso que eu comprei, né? Não, falaram pra mim que tinha frio aqui. Você pegou uma canicule aqui no verão, não? A canicule é uma semana ou 2, mais ou menos, eu não lembro, fica muito quente. Eu não lembro se naquele ano, mas pra mim era muito quente, porque eu tava esperando o frio, né? Eu vim com aquela cabeça de tipo, vai ser frio. Todo mundo pensa, né? Canadá vai ser gelado, vai ser verão gelado, não vai esquentar tanto. E eu falei, tudo bem, beleza. Pra mim eu tava esperando, tipo, verão 22, 23 graus, eu falei, perfeito. Vai estar perfeito. Não, aí começou a dar os 27 e tal. Foi subindo. Tem alguma coisa errada aqui. Acho que eu comecei a olhar e falei assim, a gente tá mesmo nesse país, né? Canadá tá mesmo. No globo. Comecei a olhar, procurar no mapa, né? Vamos ver se eu tô no lugar certo aqui. Será que eu tô? Não tô, não. Mas foi assim, foi uma surpresa, porque eu não esperava esse calor. Eu não esperava ter calor. Não sei porquê, mas acho que a cabeça da gente, quando... Não sei se vocês também foi assim, quando você vem pro hemisfério norte, você fala, vai ser frio. Todo mundo fala, tem neve, principalmente o Canadá, que é tudo congelado. Eu imaginava um bloco de gelo e as pessoas em volta daquele bloco de gelo, né? Tudo aqui. Eu lembro que eu aluguei um apartamento para os meus sobrinhos, eu tava aqui em abril e eles iam chegar em julho. E aí eu aluguei um apartamento que era uma gracinha no platô. Mas quando eu fui visitar, era fresco, aerado e tal, e não tinha ar-condicionado. E eu falei assim, acho que tudo bem, né? Porque... Pra que você precisa de ar-condicionado no Canadá, pra né? Quê, você imagina. Né? E aí, quando os meus E aí eu sei que eu voltei pro Brasil e os meus sobrinhos vieram e a minha irmã e meu cunhado também chegaram. E aí foi a semana do canicule, chegou a 40 graus, eles suando no apartamento, falavam, Andréia, pelo amor de Deus. A gente foi alugar um apartamento também uma vez, lembra, no verão? No verão? Como é que foi? Eu não lembro. A gente chegou pra alugar e o cara abriu a porta, não tinha ar-condicionado também, ele chegou pra mostrar o apartamento. Nossa, esse dia, ele abriu, meu Deus. O cara tava molhado, assim, de suor, ele tava pingando, ele mostrando o apartamento. Não, é muito bom aqui. Eu falei, é meio quente aqui, então o cara tá quase morrendo. É muito bom, você não vai passar frio.
Eu falei, acho que não é muito legal esse apartamento. Foi uma pena, era na frente de um parque. Era bonito, eu queria muito morar lá. Mas o cara tava passando mal, né? E a esposa dele tava grávida, tadinha. Ela tava assim, morrendo no sofá. Lá, eu falei, nossa. Não, foi uma surpresa. Eu não esperava mesmo. Foi uma coisa que me pegou totalmente desprevenido, que eu esperava só o frio. E eu falei... Mas o frio te assustou a hora que você pegou menos 30, assim, ou... Foi diferente, foi legal, um pouco diferente. Foi legal, né? foi legal, assim, não me incomoda até hoje. Eu não sinto muito frio, na verdade, ser bem sério. Eu passo o inverno todo só com uma jaqueta e não. Mas também a jaqueta que você usa, né? Porque você é bombeiro agora. Não, mas aquela lá... não é essa jaqueta? Não é essa. Tá dando spoiler, calma. Mesmo assim, aquela não é tão quente também. Assim. Ela é muito quente, mas na época do inverno não é tanta coisa assim, né? Mas eu nunca senti muito frio também e tal, mas assim, eu falei, não, porque esse calor, o calor aqui era muito difícil, mas o inverno pra mim foi bem tranquilo. Quando chegou menos 30, era estranho de ficar pra fora, né? Tipo, você se adaptar às extremidades, a mão e tal, o rosto. Mas, assim, é muito mais adaptado. Eu acho que a gente passa muito mais frio, muito mais perrengue no Brasil, porque as nossas casas não são preparadas pra isso. Que aqui, na verdade, é uma dança, né? Até irrita você, que você coloca o casaco, coloca as layers, aí você sai na rua, tá frio. Você chega no metrô, chega num lugar, você tá suando, você tem que começar a tirar. Aí você não tem onde pôr, aí você fica com aquilo na mão. Às vezes eu falava, sabe uma coisa? Eu vou passar frio, que pelo menos eu não passo raiva. É melhor passar frio do que passar raiva, o café, pelo menos. Excelente, eu também sou dessa filosofia. Passa frio, mas não passa raiva, pelo menos, né? Pelo menos eu tô feliz. É verdade. Então você chegou em abril, pegou o verão. O verão é bem quente, mas dura pouco, né? E aí chegou o outono é lindo, o outono né? É melhor. Eu também acho mais bonito. Eu adoro o outono, principalmente as temperaturas. Você acorda de manhã, tá bem fresco, final do dia fresco, você consegue dormir em paz e bem. E no meio do dia, um dia legal, sempre tá dias bonitos. E as cores também, né? Tipo, no Brasil a gente não tem essa definição das seasons, né? Das estações. E aqui você vê realmente quando muda, né? Tipo, aquele dia, agora começou o outono, parece que é marcadinho, né? Tipo, aquele dia começou o outono, no próximo dia as cores todas mudam, as flores muito legal. Tal. Então, muito lindo. Isso foi assim, tipo, o que tá acontecendo aqui? Como que é isso, né? Então... Em São Paulo sempre chove, então a season não importa muito, né? No Brasil é sempre assim, né? Agora tá lá inverno e tava vendo, tem previsão para as próximas semanas. Agora eu tava falando com os meus pais, tá bem quente, tá muito seco lá no sul. 30, 28 graus, isso é inverno. Tá mais Mas quente. esse ano nevou no sul, né? Lá em Paraná nevou. Teve alguns dias. Eu não sei se foi no Paraná. É uma geada, foi no Rio Grande do Sul. Tem geada sempre tem, né? Tem, né? Todo inverno a gente tem alguma geada e tal. Mas teve um pouco de... Eles falam neve, né? Falaram que ia ser... Essa neve mais dura, assim, né? Teve... Mais úmida. No Paraná tem uma cidade, até próximo da onde eu fiz a minha faculdade, lá em Guarapuava, que eles chamam Faxinal do Céu. Na verdade, é um vilarejo, uma cidade que é feita em volta da hidrelétrica, que tem a próxima lá. Eles tiveram neve, acho que 1 ou 2 vezes, até quando eu tava lá e tudo, tiveram 1 ou 2 vezes, mas era uma coisa bem rara que acontece de vez em quando, mas é aquela camada bem fininha. Bem fininha. Acontece não é a mesma um pouco. coisa, né? Aqui você vai andar e pisa e vai até na cintura, assim. Você... Não é de brincadeira. É bom. É muita neve. E aí você chegou, ficou 1 ano estudando... Ou o plano era esse, o plano sempre muda, né? Sempre muda um pouco. Assim, eu cheguei, quando eu falei, eu tava fazendo esse part-time, então era pra estudar só de manhã. Aí eu comecei a ver, tipo, eu falei, comecei a ficar muito ocioso também, tipo, eu estudo até meio-dia, saio de lá, o que eu faço? Eu voltava pra casa, era um tempo grande de locomoção, de ir de um lugar para outro e tal. Falei, eu vou arriscar e vou mudar para full time, eu faço em menor tempo e acaba sobrando mais tempo para mim no ano que eu tenho de visto para poder fazer um outro curso, para fazer alguma coisa, outra coisa. Aí eu comecei a fazer o full time, né? Então eu ficava na escola até tipo 2, 3 horas da tarde, uma coisa assim. Então eu começava das 9 até as 2h30, se eu não me engano, já nem lembro mais, minha memória é horrível, parece que foi anos atrás, mas assim, aí eu mudei, fazer esse tempo menor, então eu acabei em 7 meses e alguma coisinha, eu terminei o curso de inglês, aí nesse meio tempo foi onde eu comecei a pesquisar comigo mesmo e para tentar descobrir o que eu queria fazer, porque eu não estava 100% contente com o que eu fazia no Brasil, né, tipo, eu gostava. Você já estava pensando em ficar por aqui, então, depois desses foi mais ou menos o primeiro dia que eu cheguei aqui. Foi meio que instantâneo. Foi assim, quando eu decidi de vir mesmo, eu já tinha essa ideia, falar, vou lá, eu quero conhecer, mas eu já tinha aquela intenção de ficar, né? Eu falei, vamos experimentar e vamos ver o que vai acontecer, mas eu tenho intenção de
ficar, fazer alguma coisa diferente. Aí até foi a história de virar bombeiro foi engraçado que no Brasil foi por uma brincadeira, um dia a gente falando alguma coisa, o que você vai fazer lá? Falei, qualquer coisa eu viro bombeiro. Você falou isso e virou mas bombeiro foi numa brincadeira e acabou acontecendo. Eles falam pra tomar cuidado com o que a gente deseja, tem que tomar cuidado com o que você às fala, né? vezes Às vezes você fala alguma coisa que você não quer, né? E aí foi assim, eu cheguei, eu comecei a pesquisar, porque comigo mesmo, eu falei, eu não tô 100% contente com o que eu faço. Eu trabalhava com ecoterapia no Brasil, né? Que é o trabalho com cavalos e crianças especiais. Sim. Adorava o que eu fazia, eu adorava trabalhar com os cavalos, eu gostava que eu estava envolvido com o hipismo, com o esporte com o cavalo também, então para mim era muito bom, eu gostava bastante, mas eu sentia que ainda faltava alguma coisa, numa realização pessoal, na parte profissional, e eu falei, eu preciso de achar alguma coisa que eu realmente amo fazer, né? Então, eu gostar como eu gostava daquilo, era muito bom, mas eu sentia que faltava aquele a mais, aquele plus ali, e eu comecei a pesquisar o que eu quero fazer, e um dia eu falei de firefighter, vamos pesquisar mais sobre isso. Comecei a pesquisar e tal. Falei, realmente, acho que é interessante, acho que é isso que eu quero fazer, né? Aí nesse meio tempo todo, eu comecei a pesquisar e comecei a ir atrás de outras informações, e eu acabei conhecendo um bombeiro, a gente, por um contato de um outro amigo e tal, por amigos, assim, falou, vem aqui na cidade vizinha, provavelmente eu vou pronunciar errado, mas é Varennes ou Varennes, alguma coisa assim, em volta de Montreal. Você pode vir aqui no sábado e eles vão te dar uma tour na station, te mostrar a station e tal, legal. não sei o quê. Que é assim, você pode ir nas stations agora, porque o Covid mudou muita coisa, mas você pode fazer uma tour, eles vão te mostrar todo esse Ele era brasileiro também, não? Ele era português, mas eu não sabia. Não sabia, foi assim, essa amiga em comum, ela marcou porque era na frente da casa dela, falou com eles, tem um amigo que tá pensando em ser bombeiro, queria talvez conhecer um pouco mais, ter um pouco mais de informação. Aí ele falou, fala pra ele vir no sábado, que eu tenho um tempo aqui no sábado de manhã, ele vem aqui, eu mostro pra ele ao redor aqui, a gente conversa um pouco. Aí cheguei lá, a gente começou a conversar, e ele, você é de onde? Eu sou brasileiro. Você fala português? Falou, eu sou português, eu sou de Portugal. Ele era contador em Portugal. Veio pro Canadá, ele é casado com uma italiana. Caramba. Veio pro Canadá e ele virou bombeiro. Ele é bombeiro em Montreal, full time. E ele era volunteer nessa cidade lá. Aí foi onde ele começou a me mostrar. E como os dois falavam português, a gente começou a falar em português lá. Ele me mostrando todo. Aí ele, você vai vestir a gear, tirar umas fotos aqui. Tem as fotos até hoje, né? Ele era um captain, na verdade. Ele já era o capitão, né? Dos dois. Aí ele falou pra mim, não, vem aqui, eu te mostrar. E começou a conversar. E foi onde eu falei, não, realmente, aquele spark, né? Eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer, eu vou seguir isso. Aí foi onde eu me foquei, falei, não, vou fazer sobre isso. E como é que é? Como é que faz pra ser bombeiro? Tem que fazer um curso? Eu achei que precisava ser cidadão. Na verdade. Depende. Precisa, né? Depende da cidade. Essa é uma parte interessante que aconteceu quando eu fui contratado. Acho que na cidade que eu fui contratado como firefighter em Ontário foi... Eles descobriram que eles deveriam ter especificado que você deveria ser residente permanente ou citizen. E eles descobriram depois e tal, porque... Eles tinham que ter colocado na vaga a especificação? Quando você anuncia a vaga, né? Porque principalmente em BC e em Alberta, você vai nos postings e tá sempre lá. Você tem que ser elegível a trabalhar, mas eles colocam a especificação. Você tem que ser residente permanente ou citizen, né? Aí, na cidade onde eu fiz, muitas cidades em Ontário, eles nunca pediram nada, sempre só colocavam, você tem que estar elegível a trabalhar. Sim. O que eu era pelo PGWP, né? Sim. Que é o Post-Graduation Work Permit. Aí eu apliquei no primeiro dia de trabalho. No final do dia eu recebi um e-mail do RH, pedindo para no próximo dia trazer a minha documentação, eu precisava conversar com eles, porque eles descobriram, falaram para eles, seu Social Insurance Number começa com 9, quer dizer que vai expirar, que você vai ter que... A gente quer saber o que acontece. Aí eu pensei comigo,
vou ser demitido. Vou ser demitido, né? Então já fui no outro dia, tipo assim... Nem comecei, já pô, mas o primeiro dia, né? Não, deixa ficar uma semana, pelo menos, né? Pôr a roupa. Deixa eu pôr a roupa aqui, pelo menos, né? Ver o fogo, né? Ver se eu vejo o fogo, né? Pelo menos. Mas não, aí eles me perguntaram, eu cheguei lá, falou assim, a gente quer saber quais suas intenções aqui, né? Então eu fiquei meio assim, como assim? Você tá me perguntando quais as minhas intenções? Eu posso trabalhar. Um perrengue aqui, até chegar aqui. Você não sabe quanto que me custou pra fazer um college, né? E aí você me fala, qual que é minhas intenções? Eu falei, não, minha intenção é de ficar, eu quero trabalhar, essa é o que eu amo fazer, descobri que é o... Ah, mas você acabou não falando, então tem que fazer um college pra ser bombeiro? Não necessariamente, você tem que ter, tudo depende de departamento para departamento, eles têm as especificações dele, mas o básico você tem que ter umas certificações que se chamam NFPAs, que são os standards de treinamento, que te dá standards para treinamento, para fire safety, que na sua casa você vai ter o smoke detector e tal, não sei o que, tudo é baseado nesses standards que são americanos, mas são aceitos internacionalmente, vamos dizer assim. Então, aí você tem esses dois níveis que eles chamam de NFPA Standards. Aí tem o 1001, Level 1 and 2, que é o básico para você ser bombeiro. Então, é o treinamento básico de bombeiro. Então, você tem que, maior parte principalmente full-time, eles pedem que você já tenha esse treinamento. Sim. E aí desse treinamento, eles te dão outro treinamento, você vai se desenvolvendo, tem outras tem áreas várias, como é que fala? Várias posições também, né? Várias fases e várias posições. Sim, a gente fala bombeiro como se fosse uma profissão só, né? Mas tem áreas dentro. Tem áreas e tem especialidades, né? Então, Desculpa a ignorância, mas acho que é interessante contar tem um bombeiro específico que desarma alarme de prédio. Esse aí a gente conheceu todos. É o que mais acontecia, né? Não, a gente tem algumas, depende de onde a sua station tá localizada, depende do seu, que a gente divide a cidade em distritos, que a gente chama. Então, cada station tem o seu distrito que é responsável. Vamos supor que o distrito daquela station é onde tem mais prédios, então eles são especializados, que a gente chama em high-rise, né? Então, eles têm um treinamento específico, eles têm um procedimento diferente. Então, depende da situação que a gente responde, você tem uma forma de responder. E cada cidade, cada departamento tem a sua forma diferente, que a gente chama de SOGs ou SOPs, né? Que são os Standards Operation Guidelines ou Standard Operation Procedures, que é o que, na verdade, diz pra gente o que você deve fazer e como fazer em cada situação. Sim. Mas esses treinamentos daí você recebeu já, uma vez que você já tinha sido contratado. Você recebe quando você é contratado. A certificação é mais geral, assim. A certificação é geral, você tem o básico. Então, se você tem o nível 1, você tem o nível básico e você pode trabalhar como bombeiro sob supervisão de alguém que tenha o nível 2. E se você tem o nível 2, aí você já, teoricamente, pode trabalhar sozinho. A gente nunca trabalha sozinho. Sim. Como bombeiro, você sempre tem que trabalhar em dupla, né? Então, é a forma para ser seguro, de segurança pra gente. Então, você nunca vai estar trabalhando sozinho, mas é o mínimo que eles pedem. E dentro disso, depois você pode ter... A gente tem o Driving and Pumping Course, que é para você dirigir o caminhão, para você aprender a usar a bomba e tal. Deve ser legal, e assim, né? são coisas a mais. Aí tem Technical Rescue, né, que são os resgates técnicos. Daí você vai fazer... Tem de cordas, tem de hazmat, que são os produtos químicos, aí você vai ter... E são níveis, assim, que você vai... daí dentro, vamos supor que nem no Technical Rescue você vai para cordas, aí você vai ter o nível de awareness, né, que é você só sabe o que você sabe só como dar um suporte para um time técnico, aí você tem o operacional e tem o technician, que eles chamam. Então, o technician seria, tipo, o nível maior. Você tem maior conhecimento. Então, vamos dizer assim, é aquela pessoa que vai estar descendo nas cordas, a pessoa que vai estar decidindo como fazer, ou se é num resgate de água, ele que vai, aqueles firefighters que vão entrar na água, na verdade, para salvar. Que desce no helicóptero também pendurado? Ou não? Tudo depende da região, né? Então, tipo assim, bem isso. Filme, não. Tem. Não, sabe por quê? Porque enquanto ele foi falando, eu fui pensando naquele de revista em quadrinhos, o bombeiro que vai salvar o gatinho na árvore. Você já tá num filme de ação. Eu já tava no 007. Mas o gato tem também. Tem uma bastante disso. das etapas? A gente faz de tudo, na verdade, né? Então, assim... Como bombeiro, às vezes a ideia que as pessoas têm é que a gente o que responde é incêndio. Não é só incêndio, na verdade. Várias ocorrências diferentes. Várias. O book de ocorrências que a gente atende, na verdade, são ocorrências médicas.
né? Então, assim, depende... Ocorrências médicas entra de tudo. Desde que pessoas que... Às vezes uma pessoa mais idosa caiu na casa, não consegue levantar, que mora um casal de idosos, vamos supor assim, a gente vai. Pessoas que tem uma parada cardíaca, que a gente chama de VSA, né? Que ele tem Vital Signs Absent, então, basicamente, a pessoa... Tá com o coração parado? Tá. Não, socorre o Pixel. Tá engasgando embaixo da mesa. Vamos ter que ligar pro 911 aqui. Sim. Aí assim, a gente vai, então tem todos... A maior parte das nossas ocorrências são médicas, na verdade, né? E, infelizmente, assim, a gente pessoa responde... de idade, assim, que... Tem, pessoa de idade, pessoa... Vamos dizer, que nem a gente vê no Brasil o SIAT, né? O SAMU, que o pessoal fala, vê muito. Aqui a diferença é que a gente faz junto, como bombeiro. Então a gente responde como bombeiro e a gente tem a ambulância, só que a ambulância, como no Brasil o SIAT faz parte do bombeiro, aqui não faz parte da gente. Então é uma outra profissão totalmente à parte. Mas a gente responde com o bombeiro, com a polícia, a gente responde com os paramédicos e tal. Então assim, a gente responde uma diversidade muito grande de chamadas, não é só... incêndios. Sim. Até a primeira impressão que você tem é só incêndios, né? Mas... Os bombeiros são os primeiros que chegam, né? Normalmente. Então tem que fazer os primeiros socorros. Vocês são melhores, mais eficientes. Vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Da corporação. O que acaba acontecendo, normalmente a gente chega primeiro pela questão de localização, né? Como eu falei, a gente se divide em distritos, então a gente tem a localização das nossas stations são estratégicas dentro do distrito para a gente ter uma resposta de um tempo máximo, vamos dizer assim. A gente tudo trabalha sobre tempo, então toda vez que você tem uma chamada de ocorrência de 911, tudo é em cima de tempos, né? Então tem um tempo padrão para receber a ocorrência no dispatch, que eles têm que ligar, analisar e descobrir quem que eles têm que mandar, se é bombeiro, se é policial, se é o paramédico e tal, e eles têm um tempo padrão ou um tempo máximo para mandar as pessoas que precisam ir para aquela ocorrência. E como a gente tem uns distritos um pouco menores, às vezes o que acontece, a gente não sai do nosso distrito, a não ser que, vamos supor, é um incêndio conformado, ou se é um atendimento num prédio, que daí você precisa de mais pessoas, mais manpower, aí a gente acaba respondendo junto com outros distritos para aumentar a demanda, né? Aumentar o número de pessoal. Mas senão a gente está mais próximo, e não é o que acontece muitas vezes com os paramédicos ou com os policiais, porque eles ficam andando para lá e para cá. Ou às vezes eles saem, atendem uma ocorrência, pegam um paciente e levam para o hospital, né? Tem. Assim, paramédico trabalha bastante. Eles têm um volume muito grande de ocorrência. Se eu fosse bombeiro, acho que eu ia querer ficar nessa vaga aí, só analisando. Tem uma pessoa que é só dedicada. Imagina o desespero que você vai ter que analisar em 35 segundos. Rápido. Mas eu ia ter medo de entrar no... E você liga... Já nem sei como que fala, mas em português, mas é o dispatcher, né, que a gente tem, né, tem a função. Eles não tem o mesmo treinamento que nós temos, mas dentro da nossa, que nem no departamento que eu trabalho, os nossos dispatchers, eles trabalham como, eles são contratados como nós, entendeu? Então eles estão dentro da mesma union, eles trabalham junto com a gente, o salário deles é basicamente o mesmo do nosso, sim. Então assim, eles têm turnos de 12 horas, então é um pouco mais complicado, é para eles, e eles não podem dormir, né, eles têm que estar o tempo todo ligados. Imagina você receber a notícia a pessoa que tá ligando em desespero, ligar para você, imagina como que você vai se sentir. Você tem que ficar no telefone muitas vezes com aquela pessoa, porque você tem que dar as indicações básicas, as noções básicas, o que ela tem que fazer. Você tem que dar direções para aquela pessoa e, ao mesmo tempo, tá mandando... Você imagina, a mulher te liga, tá pegando fone na minha casa, eu tô aqui embaixo. E você tem que falar, você tem que dar umas coordenadas para ela não morrer. Pra ligar pro bombeiro, então a gente liga 911, né? Isso. 911, mas pra polícia também, né? Também. E cai pra quem? Como que se sabe pra onde vai? Quem que atende? Assim, é muito por regiões também, né? Mas... Diz que para Italfane. Nossa, já pensou? Assim, você quer falar com o bombeiro? Com a polícia? Se for bombeiro, diz que aí você diz que não. Normalmente, como isso... Tá pegando fogo? Tá... Normalmente isso como acontece assim, quando você liga e vai para uma central, uma primeira central que filtra. Nessa central filtra basicamente direcionado pela região que você tá ligando. Não é nem por onde o seu telefone é. Vamos supor, se você tem um telefone de Montreal, mas você tá ligando lá
em Manitoba, puxa pela rede, ele vai ver qual que é a torre que você tá ligando. Então, da onde tá vindo a ligação. Aí, desse sistema, dessa central, ela é distribuída para aquela regional, vamos dizer assim. Você ligou, então é para aquela cidade. Eles vão distribuir para aquela cidade. E a primeira filtragem que eles fazem, eles vão tentar descobrir qual é a situação, o que eles precisam. Se precisa do bombeiro, se precisa do policial ou se precisa do paramédico. Se eles não conseguem descobrir o que é, ou se você agora mesmo ligar a 911 e não responder, não falar nada no telefone, eles vão mandar os 3. Tá. Porque eles não sabem o que está acontecendo. Então, na dúvida. E eles sempre reagem, sempre mandam. Olha sim, só. não é... Eles têm que... Essa é a função deles. Eles têm que ser muito rápidos, eles têm um treinamento especial para isso, porque eles têm que filtrar e saber, eles têm que tirar de você todas as informações básicas que eles precisam para entenderem o que eles têm que fazer, o que precisa naquela situação, porque quando eles vão mandar a ocorrência para nós, na station, eles têm que dar o máximo de informação possível, porque a gente tem que saber o que está respondendo. Porque dependendo de cada situação, a resposta é diferente. Até mesmo como a gente vai para a situação. Vamos supor que se na sua casa você só está tendo um problema com o seu alarme de fumaça, né? O smoke detector. Aí eles vão despachar a gente como não emergência. Aí ele escolhe um bombeiro iniciante, assim, falando, não, resolver isso? É o mesmo. Ou não? É todo mundo. É sempre todo mundo. A gente... Fiquei pensando assim, tem caso que é mais complexo, que ele fala, não, vamos mandar um bombeiro sênior. É quem tá no seu shift, né? Então, quem tiver eles têm tipo um software e vê quem tá disponível. É assim? Ou eles olham a gente fica na station, fica né? tudo no meu shift, quando eu vou trabalhar, então eu faço 24 horas. Tá. Então, quando eu vou pro meu trabalho, eu chego lá de manhã, a gente começa... 24 horas direto? Isso. Não, mas é que não é tão... Não é tão assim. Não é escritório que você vai ficar sentado na mesa, né? É um pouco diferente. Dá pra jogar videogame? É tipo Google, né? Vai no mesmo mais ou menos. Assim, como funciona é basicamente como se você estivesse na sua casa e você tá... Disponível, entendeu? Por 24 então eu horas. chego de manhã, às 7 da manhã começa o nosso turno, então eu entro por volta das 6:30, a gente tá todos nós lá, então eu tenho sempre o pessoal que trabalha junto comigo, que é a minha crew, né, que é a minha equipe, então a gente chega na nossa station por volta das 6:30 no máximo da manhã, a gente troca de turno com o pessoal que tá, a gente tem toda uma coisa que a gente tem que fazer. Às 7 da manhã, quando começa, eles fazem uma checagem dos rádios, né? Então, todos os rádios da cidade toda, de todo o departamento são checados. Então, todo mundo para dizer, eles fazem um check, né? Então, chama você responde para ver se os sinais estão funcionando, se os rádios estão funcionando e tal. Aí, depois disso, a gente faz uma checagem de todos os equipamentos que a gente tem no caminhão. A gente checa o caminhão para ver se está funcionando, se tem nenhum problema mecânico e tal. Depois disso, o nosso capitão tem uma entrevista, uma reunião com os chefes e os outros capitães para descobrir o que vai estar acontecendo naquele dia, porque a gente tem treinamento que a gente tem que estar fazendo, a gente está sempre em treinamento, a gente tem treinamento que são online, tem coisas que a gente tem que fazer dentro da station, tem coisas que a gente tem que ir no nosso centro de treinamento, então às vezes a gente tem que levar um caminhão para parte mecânica, alguma coisa assim, tem que buscar equipamento, trocar equipamento, então a gente tá sempre tem alguma coisa para fazer. Tem que estar íntimo com qualquer situação, né? Tipo, se acontece... E aí a gente tem é uma casa, então é basicamente uma casa, a gente tem o quarters, onde a gente dorme, tem o dormitório, tem a cozinha, tem uma sala, então a gente que limpa, a gente que cozinha, então a gente vai no mercado comprar a nossa comida, fazer a nossa compra para voltar e fazer janta junto. Então, tipo, cada... Mas eles dão uma verba ou cada um com a gente que se vira com a nossa comida. Eles dão todo o espaço, a infraestrutura. Tem aquele pole lá que... Algumas stations tem. Algumas stations. Legal. Você já fez isso? Sim, a primeira station que eu trabalhei, quando eu comecei, tinha... Daí eu mudei de station, já tô na minha terceira station que eu trabalho agora. Tem uma outra que trabalha. Quando às vezes a gente muda também, que a gente vai, quando a gente tem mais pessoas na nossa station que tá sobrando, aí tá faltando na outra, a gente acaba indo. Ou se tem uma hora extra, vou trabalhar um outro turno, alguma coisa assim, aí eu acabo indo. Aí quando vai nessas stations lá, legal, né? É bem rápido, porque a gente às vezes tá no segundo andar e você tem que descer já sai rapidinho. Vai descer a escadinha, né? Pegar elevador.
E como é que é? Toca o radinho ou toca um alarme? Tem um alarme nosso. A station toda tem alto-falantes em todos os lugares, né? Então, todos os ambientes têm um alto-falante. Aí toca. Nossa, vocês devem ficar pilhados assim, não? Tipo alerta, assim, esperando o alarme. Mas será que não faz parte do processo? Fazer o barulho mesmo pra você entrar em alerta total, né? Pra você sair com... Mas acho que pelo que ele tá falando, eles acostumaram. Você acostuma, já, né? Você sabe. Que é até engraçado. Não é mais tão impactante. Não, é um rádio, né? Basicamente é um rádio, vamos dizer assim. Então, aí quando eles abrem o sinal do já rádio... faz aquele barulho. Igual aquele de incêndio de prédio, não é? Que às vezes tem um alto-falante... Alguém vai falar, faz um barulho assim. É mais ou menos aquilo, mais ou menos. Depende, cada departamento tem o seu tone, que a gente chama, né? Cada um tem o seu sinal. Mas é engraçado que você começa a aprender até, porque quando você abre um alto-falante, você faz ele funcionar, coloca no on, você escuta aquele clique primeiro, né? Tipo aquele clique. A hora que ele liga. A hora que ele liga, aí você... Opa! Aí você já sabe, né? Mas às vezes você não consegue. Depende do que você tá fazendo, você consegue ouvir aquele clique. Aí às vezes você escuta aquele clique e você já até para e tal. À noite é um pouco mais complicado, que esse é o problema pra nós, assim, você vai de 0 a 100 em um segundo. Né? Então, tipo assim, você tá às vezes dormindo às 2... Sono pesado, né? Assim, 2:30 da manhã. Dormindo. E, vai, despacha você, vem o barulho, aí você acorda e simplesmente levanta. Quanto tempo sai. Tem geralmente tem pra sair? A gente tem que sair o mais rápido possível, mas o máximo é tipo de 30 a 45 segundos pra gente estar saindo, já tá dentro do caminhão e saindo. E vocês ficam com a roupa de baixo e daí vestem tudo na hora de sair. Não, veste no caminhão, veste no caminho também. Depende da ocorrência, né? Se quando não assim, mas às vezes não precisa de uma jaqueta agora, você pode levar ela no... Depende do que é a ocorrência. Vamos dizer assim, o caso de um incêndio, vamos supor assim, vem como possibilidade de incêndio. Então, cada firefighter tem o seu jeito de colocar a sua gear, de preparar a sua gear para ficar mais fácil para você, é o seu jeito, né? Que isso faz parte também do nosso treinamento, então você tem que fazer uma parte da prova de pegar certificações que você tem que colocar a gear completa em determinado tempo. Você tem 90 segundos para colocar toda a gear, tá completo. Caramba! Já não ia poder ser bombeiro. Fica fora de forma, como é que você faz? E não deve ser fácil, né? De preparar tudo. Porque você colocar um chinelo, uma bermuda e uma camiseta é uma coisa. É costume, na verdade, né? Eu ia ficar pronto. Dormir 5 segundos a mais que o amigo. É só a técnica, como você se prepara. Então, basicamente, a gente entra dentro, você entra dentro da bota, a calça já tá ali debaixo, dentro da bota, então você puxa ela, coloca pra cima, coloca os suspensórios, e aí você já tá basicamente com aquilo. Aí você já vai colocar a jaqueta. Chapeuzinho? O capacete a gente coloca lá, porque a gente não sabe o nome. O chapéu, que assim, na verdade até não é indicado que a gente ande com o capacete dentro do caminhão, por causa de acontecer um acidente, que pode acontecer quando a gente tá andando, porque a gente anda mais rápido, tem toda aquela situação de emergência, as pessoas às vezes não sabem como reagir, e por aumentar o peso na sua cabeça, você pode ter um problema na coluna cervical, você pode, se tiver um caso de um impacto, você tem mais chance de quebrar o pescoço, vamos dizer assim. Você tem um peso a mais na cabeça. O primeiro caso que o capacete no fim atrapalha, ao invés de proteger, que eu ouço. De bicicleta, eles falam pra sempre usar o capacete na estrada, em todo lugar, né, pra segurança. Porque você caiu com isso. Eu imagino que era bom. Não, eu brinquei aqui, que eu falei assim, eu não ia poder ser bombeira. Como é que é mulher bombeiro... Bombeiro mulher? Vocês têm várias... Como fala? Bombeiras? Bombeiro mulheres? Vai ser bombeiras, né? Na equipe? Tem. Na minha equipe não, a gente não tem nenhuma. Mas no meu departamento tem bastante. A gente tem... Inclusive tem uma equipe agora esse ano que a gente divide por... a gente tem 4 divisões, né? Então, divisão A, B, C e D. Então, porque como a gente roda 24 horas, a gente tem todo um schedule e tal, não sei o que. Então, a gente tem que ter várias equipes. Então, dentro da station que eu trabalho, a gente tem 4 equipes que fazem essa rotação. Tem uma das nossas stations que eles têm...
Se eu não me engano, são 5 ou 6 mulheres de 8 pessoas que eles têm. Olha só, caramba. Onde é que eu vou lá tirar foto com elas? Vamos inverter o processo. Vamos inverter o processo. Agora eu quero tirar. Eu vou lá cadê o calendário? Cadê o calendário? Esse calendário. Eu vou lá agora. E como é que é, assim, por exemplo, se você vai resolver... Eu fiquei imaginando por que seria bom ter uma bombeira, assim, num caso em que você precise conversar com alguém que está passando por uma crise. Você chega lá e... Não sei, imaginei que uma mulher talvez tivesse um pouco mais de psicologia para conversar. Vocês têm treinamento nesse sentido também? Ou só preconceito meu mesmo? Acho que é mais assim... É de caso para caso, né? Tem casos que nem às vezes você vai que a criança... Tem pessoas que não tem aquela ligação com criança e o outro tem um pouco melhor. Uma facilidade. Cada pessoa, às vezes a pessoa vai se conectar melhor com você, ou talvez vai se conectar melhor comigo. Então, tudo depende. Mas não, nesse ponto não. A gente tem os treinamentos com parte médica também, então a gente é onde você aprende, e aí é onde entra a experiência, por isso que aqui no Canadá, principalmente, eles veem muito qual que é a sua experiência de vida, conta muito no processo de seleção, porque a sua experiência, suas skills que você traz de outras profissões e tal, são utilizadas naquela... E a sua? Né? Você era fisioterapeuta, né? Isso, fisioterapeuta. Quando a gente vai para uma ocorrência médica, principalmente quando é com trauma, alguma coisa assim, sempre ajuda, porque você sempre tem aquele background, você consegue entender um pouco mais, sabe? Às vezes você consegue ver, tem uma luxação ali que às vezes você não viria tão fácil e tal, mas tudo é válido, né? Essa que é legal, que a gente tem pessoas que têm experiência como eletricista, como encanador, como pedreiro, vamos dizer assim. Quanto mais então, variado, tipo assim, melhor. É legal. Tem pessoas que são especializadas em ar-condicionado. Aí quando a gente vai, tá correspondendo uma ocorrência, o problema é no ar-condicionado. Aí você vai lá, esse cara da nossa equipe sabe. Aí ele... E é bem assim. Que legal. Então é uma junção de várias backgrounds, várias tecnologias que as pessoas sabem aqui e ali, coisas que eles sabem. Dá a impressão que os bombeiros são... É um clima legal, gostoso de trabalhar. Sim. Assim. A gente vê em todos, né? Muito eu vejo, sempre parece, né? um trabalho que é bem... Sim. A equipe é legal, assim. Vamos dizer assim, você tem uma segunda família. Até, assim, não sei se vocês já viram, falam-se muito do brotherhood, né? Uhum. Então, realmente, tipo, você acaba tendo uma segunda família, porque você passa convive 24 muito, horas né? com aquelas pessoas. E você fica o dia inteiro, né? Você cozinha, você tá ali, você tá dormindo com a pessoa ali, né? É amigo mesmo. Você acaba conhecendo a pessoa, então você tem uma segunda família, e é muito legal como se juntam para ajudar quando acontece alguma coisa ruim, ou a pessoa tá passando por uma dificuldade, então passa-se assim, tem umas histórias bem legais, né, que nem no departamento que eu trabalho, até quando foi acho que uma ou 2 turmas antes da minha, quando eu fui contratado, teve um dos rapazes que entrou, começou a trabalhar e tal, e ele passou por uma situação difícil de saúde, e ele utilizou todos os dias de doença dele, que ele podia, e ele precisava ficar ainda fora por mais um tempo, e ele não tinha mais dias para utilizar, né? Então, aí o pessoal se juntou, escreveram um e-mail e falaram, olha, ele precisa que seja coberto, precisam que alguém pegue os turnos dele por, vamos dizer assim, 2 meses, né? Então, são tantos turnos que estão aqui, tal dia, tal, e mandou um e-mail para todo mundo, para todos os bombeiros, em questão de, 10 minutos, todos os turnos deles estavam cobertos, estavam preenchidos, e assim, a gente faz trocas, sabe? Sim. Se eu preciso de um dia de folga que eu tô trabalhando, e você trabalha num turno diferente, eu posso chegar e falar, você não quer fazer... Negocia o shift, né? Faz essa troca, a gente faz muito isso. Então tem sempre essas trocas. Nesse caso específico, eles trocaram, todo mundo aceitou, mas ninguém recebeu nada em troca. Sim, então foi assim, pra ajudar realmente, aquela pessoa. Então, é um clima totalmente diferente. É uma família. Realmente é a segunda família. É muito engraçado. Muito às vezes você se dá melhor com aquela família do que... Você vê muito isso acontecer. As pessoas vão pra lá e são super bem e tem problemas na família às vezes e tal. É uma segunda família muito interessante. Legal, essa parte Isso passa, né? Dá pra perceber, sim. E sabe o que eu ia te perguntar? A gente estava conversando com o Rogério, que é professor aqui, e ele falou que tem muito burnout entre professores, né? Uhum. Eu fico imaginando os bombeiros também tem uma profissão bem estressante. Assim. Burnout de bombeiro é diferente.
É de verdade, né? Isso machuca um pouco. Isso machuca, isso dói, às vezes mata, né? Mas como é que é? Vocês têm algum acompanhamento psicológico para lidar com essa situação estressante, assim? Hoje o PTSD, né, é bem grande. Isso sempre teve. Então, assim, a cultura entre os bombeiros sempre foi, tipo, vira homem. Tipo assim, né? Man up, né? Mas, assim, então tá se mudando muito essa questão, porque as gerações estão mudando, né? Que nem o departamento que eu trabalho mesmo, nosso departamento é bem jovem até. Então, tá começando a ficar mais e mais jovem, o pessoal que é mais velho tá se aposentando, tá saindo, porque a gente só pode trabalhar até os 60 anos de idade também. Aí você tem que se aposentar, então você não passa de 60 anos de idade. É uma questão de segurança, né? Então, tipo assim, a partir de 60 anos eles decidiram por alguns estudos que é o máximo onde você pode fazer o seu melhor. Passou de 60 anos, você já coloca você em risco. Velocidade, questão de saúde, de força, questão física, né? O nosso trabalho é muito físico, então você tem que... Eles deram um limite lá, eles fizeram alguns estudos para decidir esse limite. Então, assim, tem muito... Esse pessoal mais antigo tá saindo, então tá se mudando muito, se fala muito de PTSD, porque a gente vê muita coisa que ninguém deveria ver. Sim. Essa é real, assim, não é fácil, você passa por situações que sempre te afetam, sabe? Tudo que a gente passa afeta você de uma maneira ou de outra, as pessoas se afetam de maneiras diferentes. Às vezes aquilo que você passou, uma ocorrência que você foi hoje, não te afeta hoje, daqui 4, 5 meses ou daqui 2, 3 anos pode te afetar. Então tem muitas pessoas com PTSD que se afastam, que tem problemas, que entram em alcoolismo, uso de drogas. Então, assim, é bem pesado isso. Eu quero te perguntar um exemplo, mas também não quero. Eu recebo muito vídeo, né, no WhatsApp, até às vezes eu falo pra Andréia, ele tem um grupo que ele fica vendo acidente. Acidente, gente que... coisa pesadíssima, assim, né? E aí ela fala pra mim, para de ver, que isso vai te fazendo mal, não sei o que, te afeta. Eu falo, não sei se afeta, mas eu tenho não sei, eu tenho curiosidade, eu fico olhando essas coisas. Por mais que eu me choque, eu tenho esse lado, assim, de querer ver. Eu acho que o que deve ser mais difícil é quando você não consegue ajudar, né? Não dá tempo, alguma coisa assim, né? É difícil. É tudo ruim, né? Você tem que entender, porque assim, realmente você tem que entender que você não... O principal que eu tento trazer comigo é sempre assim, eu não causei aquela situação. Eu tô lá pra tentar ajudar. Resolver. Entendeu? Eu tô lá pra tentar ajudar. Então, assim, eu não coloquei ninguém naquela situação, eu não criei aquele mal. Eu tô lá pra tentar resolver aquele problema. Eu faço o melhor que eu posso, e muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue fazer nada. Às vezes você não tem como fazer nada. Você não pode pôr, né, a culpa em você de uma coisa que não foi você que... Mas é muito difícil de não fazer isso. É meio que a vida muito difícil de fazer isso. isso, né? E principalmente assim, a gente atende muita ocorrência com pessoas mais idosas, é muito mais fácil, pelo menos pra mim, vamos dizer assim. Vamos dizer, a minha primeira ocorrência, primeira vez foi com uma senhora de 93 anos e ela teve uma parada cardíaca, teve um problema com o coração, ela entrou via VSA, a gente foi atender, fizemos o CPR, essa massagem cardíaca e tal, e não teve sucesso. Então foi a primeira experiência que eu tive, primeira ocorrência e tal. Eu tava no meio do almoço, foi quando ocorreu e tal, a ocorrência, a gente voltando, o pessoal que tava comigo, o rapaz tava comigo na parte atrás no caminhão, ele falou assim, como que você tá? Eu falei, tudo bem, ele falou, você já viu já tinha passado por uma situação assim? Eu falei, no Brasil a gente vê muita coisa que acontece com a gente, todo mundo vê, é muito divulgado, gente, é que nem você falou, tem os grupos, e desde criança você acaba, infelizmente, tendo esses contatos, coisas que, não sei, não era pra ser bom assim, e não mas é bom você saber, não sei, é difícil de saber, mas foi assim, é mais fácil de você aceitar, vamos dizer, porque é uma senhora, uma pessoa que já viveu a vida, já fez tudo que tinha que fazer, teve os filhos, criou... É um processo da vida, né? Passado, né? Aí quando você atende uma ocorrência com crianças, vamos dizer assim... Aí muda é muito mais quadro, difícil, né? Aí você, tipo, é uma criança... Tipo, não tá tem certo, vida ainda, né? Então, assim, e te afeta, que nem tem pessoas que têm filhos, então, na mesma idade. Ou teve pessoas que passaram já por uma situação daquela com amigos ou com família, uma situação parecida. Repete uma coisa que você já viveu, né? Então, assim, a gente tem um programa, a gente tem que chama de peer support. Então, a gente tem algumas pessoas dentro do nosso departamento que os bombeiros, que eles
voluntariam para participar desse programa. Então, são pessoas que se você precisar, você liga, eles vão conversar com você. Tipo, só, vamos supor, um amigo. Porque o principal pra gente é você aprender como lidar com o que acontece. Cada pessoa lida de uma forma diferente. Tem pessoas que têm humor negro. A maior parte de nós, assim, a gente tira sarro, faz piadinha já na hora. Pra lidar com a dor, né? A gente sempre faz, você tem esse humor negro, às vezes faz umas piadas e você fala assim, foi muito cedo, né? Nem terminou e já tá tirando sarro. Tem pessoas que são assim, que precisam fazer um esporte, tem pessoas que tem... Então cada pessoa, você tem que aprender como na verdade lidar com isso, como trabalhar sobre isso. Tem pessoa que precisa falar, tem pessoa que não precisa, tem pessoa que precisa falar depois. Então a gente tem esse peer support e o nosso departamento, todos os departamentos praticamente, as cidades, eles têm um programa, então eles contratam como se fosse uma empresa privada que te oferece, então eles põem posters nas paredes pra gente direto, falando, são esses sintomas, se você tá sentindo assim, então tipo, basicamente a luz vermelha, amarela e verde, né? Então você tá no verde, você tá saudável, você tá no amarelo, presta um pouco de atenção, se tem alguma coisa acontecendo que não tá legal, você tá no vermelho, então tem número, você liga, então é confidencial, você tem o counseling, né? Então o que você pode fazer com eles vão tentar te direcionar, se eles falarem com você e ver que tipo, você precisa mesmo de fazer terapia, a gente tem nos nossos benefícios também a terapia, então eles tentam, eles sabem, hoje é muito mais divulgado, fala-se muito mais sobre isso, então eles trabalham em cima disso, porque a gente tem várias pessoas que estão há 2 anos, às vezes, totalmente afastados do trabalho, porque entraram com PTSD e não conseguiram voltar ainda. Não conseguiram voltar. Cria um trauma, Mas a maioria das ocorrências são de incêndio mesmo ou não? Não, a maior parte são médicas, né? Como eu falei. Então, tem incêndios, os incêndios são... Tipo assim, até estranho quando a gente fala... Drywall pega fogo fácil, né? Nossa, aqui em Montreal é muito rápido. Começa o incêndio, quando vê, já foi o prédio inteiro. Tudo é muito rápido. Então, assim... No Brasil parece que não é tanto, né? As construções, né? No Brasil a gente constrói com tijolo e cimento. Aqui é madeira, tem... não é nenhuma madeira, porque a maior parte hoje em dia é aquela que eles falam que é a... madeira engenhada, que é toda com cola e tal, não sei o que. Então as coisas são mais inflamáveis, né? Até dentro do nosso treinamento tem uma comparação que eles chamam de legacy construction, que é a construção mais antiga, que seria dos anos tipo 80, por aí nessa época lá, e a construção que a gente tem hoje, de forma de construção que tem hoje, os móveis que a gente tem, eles fazem um estudo, então eles colocam fogo nessas 2 salas, e a Legacy, que é a antiga, pega fogo para que a gente chama de flashover, que é o ponto onde todos os conteúdos da sala vão pegar fogo ao mesmo tempo, então a intensidade de calor é tão grande, então tipo, naquele ponto, mesmo nós com a nossa gear, a gente sobreviveria por alguns segundos. Caramba! Porque é muito alto. São mais... 10 graus, assim? São... Se eu não me engano, são mais de 1000 graus Fahrenheit. Caramba! Essa que é o ponto que é o flashover que eles chamam. Então, assim, nessa antiga construção demorava em torno de 30 minutos para chegar nesse ponto. Hoje, com as construções novas, com os móveis que a gente tem, porque é tudo... madeira, não é nem madeira, é a IKEA, né? Tipo, tem todo esse compensado, tem o petroleum base, né? Que é tudo feito de petróleo, que tem cola, que tem plástico e tal, não sei o quê, em torno de 7 minutos, 8 minutos. Então, assim, caramba. Eles queimam muito mais rápido e muito mais quente. E né? Essas portas que a gente tem na garagem, assim, que corta fogo, ela só... segura um pouquinho mais do que o restante, né? Na verdade... Ou ela não é nada de corta-fogo, não? Na verdade, é interessante. O pessoal acha que não sei se vocês já viram, se tem aqui, se já viram, se já tem aqui. Eles sempre falam, quando você vai dormir, fecha a porta do seu quarto, né? Então tem fotos, se você procurar na internet, você vê a casa pegou fogo. E a batente, né? Fica só o quarto, né? Se o quarto tá fechado, aí toda a casa... preta por causa da fumaça, ou queimou, e aquela porta, uma porta normal, né? Nem uma porta corta-fogo. O quarto ficou totalmente intacto. Sério? Você bloqueia ela não. Mas a porta também não é feita Sim, mas ela... material? Quando você tem a porta fechada, você controla o fluxo de ar também. Então, assim, o incêndio, o fogo é muito mais
teoria, muito mais... Tem uma teoria por trás daquilo, como você combate, se você introduz mais oxigênio, se você tira o oxigênio e tal. Então, essas portas que a gente fala que não é nada, que não são nem corta-fogos, pode salvar a sua vida só porque ela tá fechada. Por causa da fechada. Olha só. Pode ser a diferença entre você ficar vivo e morrer. Então, por isso que eles fazem sempre isso, fecha as portas, vai dormir, Pixel fecha a vai porta começar e a dormir, tal. Vamos começar a fechar a porta. Por isso que eles falam pra você sempre prestar atenção, testar o seu alarme de incêndio, né? Trocar a bateria, tomar cuidado com a data de validade. Sim. Tem aquele detector de fumaça, né? Também de gases. Isso, a gente tem o detector de fumaça e o detector de CO, né? Que é a regulação que praticamente todos os lugares que a gente tem que ter. Aí depende da época que a sua casa foi construída, tem a diferença dos codes, né? Dos códigos que eles tinham na época, quando mudou. Aí quando a sua casa é mais velha, você não precisa fazer como é os novos, mas se você vai fazer uma construção nova, se você vai fazer uma renovação, aí você tem que fazer algumas coisas, você tem que mudar. Mas é importante você ter, principalmente do CO, que é o Carbon Monoxide, que se você não... Aqui ele é um... que não tem cheiro, não tem nada, e tem vários casos de pessoas que morreram dormindo, assim. Então, até tem um caso bem triste em uma cidade ao norte da onde eu tô morando, lá em Vaughan, que ela é uma policial, ela chegou em casa, abriu a porta, chamou a família, ninguém respondeu, tava o marido, os filhos, ninguém respondeu. Ela entrou, foi ver, eles estavam caídos no basement, tipo, lá embaixo na casa, no basement, estavam mortos por conta do CO, e ela entrou, como ela entrou na casa, ninguém respondeu, ela entrou, foi procurar eles, e ela também faleceu porque estava toda cheia de... Caramba. Que você não sente o cheiro, não tem nada, você simplesmente morre asfixiado. E o que desencadeia isso? Isso pode ser a sua furnace que não está funcionando direito, né? Pode ser um gás que está aberto, ou, tipo, porque a furnace que é o nosso... A água, de aquecedor de água, ele sempre fica queimando uma chama, porque o gás fica constantemente vindo, então tem uma chama queimando. Às vezes aquela chama se apagou. Pode dar o CO. Sim. Você pode ter... É por isso que tem o detector é muito importante, você ter certeza que ele está funcionando. Não sei se o nosso está funcionando. Hoje vai todo mundo testar já. Sai testando e tal. Cheio de luz agora. E a recomendação, eu imagino que seja não entrar na casa... A recomendação é o sensor, porque você não vai sentir, você não vai saber, né? Eu tava pensando no This Is Us, olha. Não vou dar spoiler, mas um personagem morreu. Volta da casa. E aí ele consegue salvar o cachorro, enfim, mas depois ele acaba morrendo porque fumaça. Ele respirou lá dentro muito tempo. Tem isso também, né? Tem. Às vezes não é nem só a fumaça, né? Tipo, o calor. Quando você respira o ar quente, ele queima os seus pulmões. Se o ar estiver muito quente, vai queimar o seu pulmão. Nossa. É por isso que a gente, quando nós entramos nos incêndios, a gente usa aquela máscara, parece o Darth Vader que a gente tá falando. Realmente, porque você tem, não é só a fumaça. A fumaça tem muito produto químico que pode te dar muitos problemas, que pode te dar problemas agora, a curto prazo ou a longo prazo, né? Mas o principal é você não respirar aquele ar quente também, porque ele queima o seu pulmão. E se você respirar, acabou, né? Puxa vida. Coisa, não é brincadeira. Que mais que a gente pode dar de dica, assim, no caso de um incêndio, Deus o livre? Para as pessoas. Não ponham fogo na casa. Não põe fogo Começa na casa. não pondo fogo. Não põe fogo na casa. A gente não tá nem mais falando de imigração, né? Porque ficou tão interessante o assunto. Você, como bombeiro, você já voltou pro Brasil, assim? Teve curiosidade de conhecer uma estação lá? Porque você não era bombeiro no Brasil, né? Então... Eu voltei, eu fui em 2019, setembro de 2019, eu fui visitar os meus pais. Meu pai tem amigos que ele foi pro exército, então ele tem vários amigos que são policiais, são bombeiros e tal. E tem um amigo dele, um dos melhores amigos dele que é bombeiro. Eu tive na estação lá. E é muito diferente? Ele. Como é que é? É bem diferente, né? Tipo, até mesmo que a gente falou, a questão de construção, a forma de resposta, a questão de equipamentos que a gente tem, que eles têm também, é muito diferente, né? Então, se você é bombeiro no Brasil e quiser ser bombeiro aqui, você tem que fazer as certificações para a América do Norte. Fazer a certificação para a América do Norte. E vale para os Estados Unidos daqui também? Vale. Essa NFPA que eu falei no começo, ela tem validade nos Estados Unidos, no Canadá e vários países da Europa e tal. Sim. Então, assim, quando eu fiz a certificação, eu tenho como tirar, que a gente chama de IFSAC, que é uma das organizações que te dão a certificação internacional, e a outra é a Pro Board, que é a Pro Board que é mais aceita na Europa e tal também. Então, eu tenho as duas, vamos dizer assim. Porque quando você recebe, você simplesmente, a partir do momento que você passou nas provas, você
decide qual que você quer fazer, qual que você paga as taxas e a melhor coisa você já tem todas, mas E tem várias formas de conseguir também a certificação. Você pode ir para um college, que foi o meu caso, porque eu precisava, pela questão de imigração. Como você precisa passar, você tem que ter um college, eles não só aceitam cursos, mas tem escolas que são especializadas só no curso de bombeiro. Então você vai como se fosse como que eu posso dizer? Como se fosse um curso de línguas, vamos dizer assim, porque é só especializado naquilo, mas é basicamente só focado para aquilo. E eu acabei fazendo college, então era eu fiz 1 ano de college. Então você chegou, estudou inglês, fez o college, e aí já deu entrada no visto de trabalho? E como é que ficou? O que aconteceu com a namorada PhD? Você fez imigração com ela? Como que foi? Não, essa parte deixa pro episódio 2. Quanto tempo a gente tem aqui pra contar a história, né? Acabando a bateria. Tá acabando a bateria ali, como tá as coisas, né? Não, eu queria saber se você tinha feito o processo sozinho. Não, eu fiz sozinho, né? Foi assim, depois de quantos meses a gente tava aqui? Eu tava aqui, como eu cheguei em novembro, vamos dizer assim, tipo, começo de novembro, foi quando ela decidiu que não queria mais, então... Foi. Nossa, você veio, mudou pra cá. Então, tá, não deu certo. Ela falou, então, ó, tipo, eu moro aqui perto do college, da escola, né? Então, o que você acha? Você mudar pra um lugar. Não, tipo, vai aí, né? Vaza fora aí. Tipo assim, aquele básico acordo que a gente sempre tem, um entra com a bunda e o outro com o pé, mas assim, né? Eu, no caso, entrei com a bunda, eu acho, né? Não sei. Mas daí você resolveu ir pra Toronto? Ou você ainda ficou em Montreal? Não, eu fiquei em Montreal por um tempo, porque nessa época ainda eu tava no meu primeiro visto de estudo, eu não sabia se... o que eu ia fazer, na verdade. Eu tava tipo assim, eu sabia que eu queria fazer bombeiro, mas ainda não sabia como fazer, tava decidindo. Aí eu acabei mudando para um outro apartamento, morar era uma brasileira e um canadense, eles dividiam uma casa perto do Mont Royal. Aí eu morei, fiquei alguns meses lá com eles, aí não deu muito certo também, a gente não batia. Eu tava tentando estudar para fazer o IELTS e no meio de uma situação de você ter um final de um relacionamento e estudar pro IELTS e estar num país onde você não conhece ninguém. Muita coisa. O primeiro inverno, o primeiro Natal e tal. Então, assim, você fica tipo todo... Nossa, foi tudo junto. Foi tudo junto. Aí eu tinha que decidir se eu ia ficar ou se eu não ia ficar, o que eu ia fazer. Aí eu comecei a falar com o rapaz que eu comprei o meu curso de inglês. Ele é brasileiro, ele mora em Vancouver. E ele tem uma empresa que trabalha com imigração, que trabalha com colleges e com escola de inglês e tal. Aí eu entrei em contato com ele e falei, olha, é isso que eu quero fazer e tal, que eu já tava em contato com ele antes para fazer imigração, ele tava tentando direcionar. Aí ele falou assim, olha, a melhor opção para você, na verdade, seria você fazer um outro college, porque ele falou, nem sei como que funciona ser bombeiro, nem sei como que é o mercado de trabalho, eu sei que nem sei se tá no knock list, né, e tal, não sei o que, é muito específico, não sei como, se é fácil, difícil para conseguir a vaga. Eu falei, tá bom. Aí ele tava tentando me puxar pra fazer um outro visto, fazer qualquer outra profissão e tal, só pra poder pegar a imigração. Sim. Queria que eu fosse até pra Manitoba, que era mais fácil, era 6 meses de trabalho, você conseguia trabalhar e já entrar com residência e tal. Tinha esses outros programas, né? E tal. Aí eu parei e pensei, falei, não. Esse não é o que eu quero. Pra que eu vou fazer uma outra profissão, que é uma coisa que eu não quero, que não tem nada a ver comigo, eu já sei o que eu quero. Falei, vou arriscar nesse. Aí eu comecei a ligar em todos os colleges do Canadá todo pra descobrir qual college que tinha o curso de bombeiro que eu poderia participar. E ligando, assim, pra Deus e o mundo, eu consegui 3 colleges no Canadá todo que aceitavam um aluno internacional. Porque tinha isso também. Ninguém nunca tinha tido um aluno internacional nesse curso. Porque ninguém veio com essa ideia. Tipo assim, nenhum maluco chegou aqui e falou... Tem que vir um brasileiro. Como que eu faço pra chegar lá? Eu quero andar naquele caminhãozinho vermelho lá. Mas acho que o pessoal talvez não tenha esse interesse porque nem acredita que possa, né? Que fala, seja possível, ser bombeiro, né? Exatamente. Aí eu entrei nos colleges, eu fui olhar, falei assim, daí todo mundo, não, você tem que mandar aplicar para todos os colleges, porque aqui, assim, eu ligava e eles falavam, olha, a gente aceita, mas, tipo, você é no final da lista, porque é internacional e tal. Aí eu falei, tá bom. Eu apliquei para um college, e era no Ontário, que era em Windsor. Apliquei pro college,
não peguei minha passagem de volta, né? Quase morrendo, sabia? E agora, o que eu faço? Eu vou, não vou. Essa fase é muito complicada. Nossa, você não sabe, você fala assim, agora. Aí não passa o horário do voo e você, ai meu Deus do céu. O que eu tô fazendo? O que eu fiz? É aquela coisa, né? Vou, não vou, fiquei. Não. E aí deu certo. Deu certo. Eu fui aprovado pro college, fui pro college, fiz um ano de college e comecei a descobrir que era bem difícil de entrar. É o tempo médio, assim, de pessoas que estão tentando ser bombeiro de 3 a 5 anos pra conseguir. Tem pessoas que tentam a vida inteira e nem conseguem. Tipo, mas isso é tentando aplicar pra vagas ou tem uma prova? Aplicar pras vagas. Tá. A gente conhece um bombeiro em Vancouver, lembra? Que era o ex-cunhado do Randy. Verdade. Não, é cunhado dele, né? Cunhado dele, cunhado do Randy. Em Vancouver. E assim, é muito difícil, porque você tem que aplicar pra todas as vagas, você tem que decidir o que você quer. Você tem que falar inglês e francês? Em Ontário não, Ontário né? não. Só aqui eu tinha que falar aqui tem que falar em francês, né? Foi por isso que aqui também não pra poder prestar socorro. Não dava certo e tal. Aí eu comecei a aplicar, eu falei, eu vou fazer o college. Eu falei, nossa, que é onde eu fui me meter, porque a coisa é feia e é muita correria e tal. Aí eu falei, vamos ver o que acontece. Aí eu me formei em agosto de 2018. Foi tipo um ano de college. Aí eu terminei, eu falei, e agora o que eu faço? Eu comecei tinha umas provas que eu precisava fazer, algumas outras coisas que eu precisava tirar a carteira de motorista de caminhão com frear e tal, não sei o que. Fiz tudo isso lá e fui investindo nessa situação. Aí quando eu fui em novembro de 2018, eu fui contratado como volunteer, firefighter, bombeiro mais voluntário, numa cidade perto de Windsor, que chama Leamington. Aí foi onde eu comecei a trabalhar em dezembro, foi meu primeiro dia, foi no dia 24 de dezembro. Olha com eles, só, presente de Natal. Foi o primeiro dia com eles e tal, a gente já teve incêndio no primeiro dia. Foi o da senhorinha que morreu? Não, esse foi em Leamington, como voluntário. Né? Aí foi, eu tava aplicando pra todos os lugares, eu apliquei assim, todos os lugares, todo lugar que eu podia. Eu apliquei pra Nunavut. Yellowknife. Tava disposto a ir a qualquer lugar, porque eu falei, isso faz parte da minha imigração. Mas lá não tem fogo, é muito frio. Onde é muito frio não tem fogo. Congela o fogo, né? O fogo tá dentro da chama. Joga o caminhão com gelo. Assim. A pedra de gelo e o fogo dentro, assim, mais ou menos, né? Igual pica-pau. Aí eu tava aplicando assim pra todos os lugares, então eu tava disposto, porque eu falei, eu tô sozinho, não tem família. Eu falei, o treinamento de caminhão você tem que fazer na neve também? A gente dirige na neve. Não sei. Porque aqui tem um treinamento diferenciado aqui. Nossa, ainda, né? Mesmo. Como é que segura um caminhão? Às vezes não segura. Não segura. E tem gente que tem, assim, medo de altura. Não pode ser bombeiro, né? Tem que subir escada. É melhor, não é recomendável, né? O cara tem medo de fogo. Tipo assim, tem medo de fogo, não vai dar certo, né? Se você tem medo de altura, você tem que subir a escada. Mas dá pra você escolher, por exemplo, uma posição? Não. Tem que estar disposto a tudo. Tem que estar disposto, né? Você tem que passar nas você provas. Uma parte. Hã? Você tá querendo ser bombeiro? Não, sei lá, tô pensando mas tem medo de altura. Ela, tipo, eu quero ser... Ao fogo, quero só essas velhinhas, assim, eu tenho mais medo de fogo que de altura. Na verdade. Tenho pavor de fogo. Então, aí foi assim, eu entrei, comecei a aplicar pra todos os lugares. Aí eu falei, eu não tenho uma barreira, então não tem nada me segurando, eu não quero esse lugar, não, eu quero a vaga. Aí eu apliquei pra vários lugares. O primeiro lugar que eu fiz a entrevista foi em Vaughan, que é onde eu trabalho hoje como full time. Aí eu fui contratado em abril. Desse ano? De 2019. Tipo, eu me formei em 2018. Um ano depois, então pra você foi super rápido. Menos de um ano, né? Eu formei em agosto de 2018 e em abril de 2019 parece eu tava até que era pra ser, né? Legal. Você foi assim, sendo encaminhado, parece. Foi muito assim, foi muito legal. Mas foi um projeto... Parece que foi assim, mas foi Não, mas também batalhou bastante. Foi muito perrengue, assim. Foi de decidir de vir pro país, pra Montreal, pra aprender inglês. Que até hoje, toda vez que eu conto a história, o pessoal fala, quando você veio pro Canadá? 5 anos atrás. Quando você veio direto pra cá? Não, eu fui pra Montreal aprender inglês. Você foi pra onde? Mas tem bairros até, né? Se você ficar em Westmount, por exemplo, aqui em Montreal, até as placas são em inglês. Depende de onde você fica, né? Depende, mas é difícil, mas é engraçado, né? É bem difícil. É engraçado. O pessoal, tipo, você foi pra onde? Tem um amigo que falou, né? O Fábio queria vir pra estudar também inglês. Eu falei...
Falei, aqui talvez seja melhor você estudar francês, né? Não, se você vai pra escola, é bom, funciona. Mas aí quando você sai da escola, que é o problema, como você vai treinar? Porque essa é a ideia, você fazer a imersão. Você tá trabalhando, você tá dentro do dia a dia e conversar com o pessoal. E por mais que tem pessoas que conversam em inglês aqui, não é a mesma coisa. Não é igual, não é a mesma coisa. O inglês mudou muito quando eu fui pra Ontário, porque daí era só inglês. Aí também quando eu mudei pra Windsor foi, tipo, dentro do college. Aí você volta pra uma faculdade, você tem que estudar e só inglês o dia inteiro e tal. Até hoje, agora eu trabalho bastante, fico só com inglês, quase não tenho contato com português, a não ser os meus pais, meus amigos por telefone aqui e ali. Eu tenho dificuldade, às vezes, pra lembrar as palavras pra falar, contar as coisas. A maioria dos seus colegas, então, é daqui, falam inglês, não tem... Não. Muito latino, brasileiro? Não? Porque a maior parte são do pessoal que eu trabalho, então assim... E quando você, tipo, vai se divertir, fazer um churrasco, não sei o que, você geralmente você encontra esse pessoal do trabalho, não? Alguns deles. Alguns deles a gente se encontra, tem o pessoal que, principalmente o pessoal que foi contratado junto e tal, a gente começou principalmente as bombeiras. Mas e daí você tá lá em Toronto, você não pensa em Ontário, né? E você não pensa em mudar de província ou de estação? Não, é um pouco mais complicado do que isso, que quando você... como cada cidade tem o seu departamento, então eles não é uma coisa de governo, né? Então é cada cidade. Tipo, é o governo, mas da cidade que faz isso. E se eu sair da onde eu tô e for contratado em uma outra cidade que eu queira trabalhar, eu volto no processo. Porque a gente tem classes, né? Vamos dizer assim, eu começo como fifth class e vou até a primeira classe, né, que é o first class. Aí cada ano que você passa, você faz uma prova para provar que você tá progredindo, evoluindo naquela escala, e o teu salário também vai evoluindo. Então você entra recebendo 60% do seu salário, aí você 60, 70, 80, 90, até você chegar no 100% de pagamento. Então, vamos supor que eu seja hoje o primeira classe, se eu resolver que eu quero ir para uma outra cidade só porque começa tudo de novo. Eu vou começar de novo. Entendeu? Acho que é um incentivo para você ficar no distrito que você tá, é como funciona, porque como os bombeiros funcionam, é como se fosse um paramilitar, né? Como se fosse a parte militar. Então você tem a sua hierarquia, então a sua experiência dentro do trabalho. Por mais que você tenha experiência, mas quando você é contratado naquela cidade, você é o último a ser contratado. Então você é o júnior de novo, né? Então você é o mais novo naquela cidade. Por mais que você tenha 20 anos de experiência e tal. Lógico que eles consideram aquilo, eles respeitam aquela sua experiência de trabalho, mas na questão da sua experiência naquela cidade não conta, então você perde a sua senioridade, né, no trabalho. É legal. Legal. E o que você mais gosta de fazer como bombeiro? Olha... Acho que os incêndios são as melhores coisas. Incêndios? São os mais... Mais adrenalina, assim? Mais adrenalina. Tem mais coisas pra fazer. A gente sai de lá morto, às vezes, assim. Que é bastante coisa. É ruim, mas é bom. Que só o equipamento que a gente cai. Vamos dizer assim, só a minha gear, que é só meu casaco, minha calça, bota, o nosso cilindro pra respirar e tal, a gente aumenta 50 pounds. 50 pounds são 25 quilos mais ou menos. Puxa. Só daquilo. Fora as ferramentas que a gente tem que trazer com a gente. A mangueira, que é... A mangueira pesa muito quando ela tá com atração com a água, né? Tem bastante água dentro, porque a gente tem são de 45 milímetros, tem 65 milímetros, então cada uma delas carrega um monte de água, né? E não só o peso da água, mas quando você abre o nódulo, ele tem a reação, né? Então aquilo volta para você, então você tem que lutar com aquilo. Então você tá... E parte do treinamento também, você tem treinamento tudo assim, né? Sim, a gente tem a Tinha que ter um treinamento desse só pra curioso. Você quer ser bombeiro? Eu não sei se eu serviria porque eu não tenho porte físico pra isso, mas eu tenho curiosidade. Não é bem assim, não é? As pessoas acham que tem que ser forte. Tem que ser forte, não, olha o meu tamanho, eu sou bem pequenininho também, não é assim também, não. E o que aconteceu daí com a ecoterapia? O seu negócio no Brasil continua? Não, eu acabei fechando a ecoterapia, infelizmente. Lá eu fiquei com a ecoterapia Eu tava no college, eu cheguei a chegar no college com a ecoterapia ainda, então foi por mais de um ano que eu tava aqui. Depois ficou difícil. Mas começou a ficar mais difícil, né? E era, ficou muita coisa também pra mim, pra
me organizar, estudando full time e tentando organizar aquilo. Aí a situação no Brasil começou a piorar. Antes mesmo dessa situação toda que a gente tá passando agora, as coisas começaram a diminuir. Eu falei, não vou voltar, já não quero o que eu quero fazer. Estabelecida aqui, né? Dei aquele mais um step of faith, né? Tipo, um pouquinho mais. Vamos tentar mais um pouquinho, né? E é sempre aquela coisa, tomar o risco, né? E foi um risco bem grande, assim. Foi uma mudança gigantesca, porque eu comecei meu trabalho lá no Brasil 1 ano depois que eu me formei, então eu já tinha 8 anos que eu tinha a minha empresa, que eu tinha começado do zero, comecei a fazer o meu trabalho, tinha a minha clientela. Até hoje, às vezes, eu tenho alguns clientes que me perguntam pros meus pais e meus pais, eu sei que ele vai voltar? Quando que ele vai voltar pra trabalhar? Não vai voltar. Tá bem. Tá bem, né? Mas tá feliz? Tá feliz aqui? Valeu a pena? Tô bem feliz. Eu amo o que eu faço. Que bom. Espero nunca te encontrar no trabalho. Não. É até engraçado. Eu falo assim, pessoal, é até estranho quando eu falo isso, porque o meu melhor dia no trabalho é o dia que é o pior dia de muita gente. Né? É. Então, assim, é o dia que a gente tem mais... A gente tá se divertindo, vamos dizer assim, né? Não se divertindo, mas é o dia trabalhando que é bom. Mesmo, porque a gente, na verdade, essa é a sensação de você poder ajudar, de você poder fazer o que você ama e saber que você pode estar lá ajudando alguém, toda aquela adrenalina e tal. O risco, assim, muito bacana. É bom. Quando eu tava aqui, eu trabalhava no Brasil num estúdio de música, né? É até famoso o estúdio no Brasil. E aí, quando a gente tava aqui, aconteceu um incêndio no estúdio. É um estúdio muito... Ele tinha 60 anos, tinha equipamentos que valiam muito dinheiro. Pegou fogo, acabou com tudo. Foi muito triste. Perdeu tudo. E muitas, às vezes, também até não só o incêndio, mas quando a gente chega, a gente vai e coloca água. E o estrago que a água faz. A preocupação de vocês não é essa, é o fogo. Né? Assim, a gente a gente tem prioridades, né? Então, a nossa funciona assim, prioridade é vida, aí a propriedade e depois o environment. Né? Então, tipo assim, a gente tem essas prioridades que a gente tem que seguir. Então, o que é o primeiro mais importante? São as vidas. Então, se tem alguém dentro, a gente tem que tentar salvar aquela pessoa. Tirar a pessoa. E aí você tem os vizinhos, então, tipo, você tem que salvar aquelas coisas. Então, tudo depende. Tem situações que a gente chega que você não tem mais o que fazer. Você simplesmente Mas aí salva, quando chega, vocês fazem uma análise do prédio, fala assim, se a gente entrar tem risco de cair, ou tem que fazer toda uma mini reunião antes, assim. Né? Não uma mini reunião, mas funciona muito assim, o nosso trabalho funciona o tempo todo, a gente está sempre analisando o que a gente chama de risk reward, né? Então, você está sempre analisando qual que é o tamanho do risco que eu vou tomar, e o que eu vou ter de benefício nisso. Então, essa é uma coisa que você tem que estar fazendo o tempo todo. Você não pode parar de fazer isso. Quando você para de fazer isso é quando você corre o risco de sofrer um acidente, de uma coisa acontecer de ir mal. Até por isso que a gente tem os captains, então são as pessoas que são responsáveis pela nossa equipe, eles são como se fosse o nosso chefe naquela situação, eles são pessoas que têm mais experiência, que têm um treinamento um pouco mais de liderança e tal, não sei o que. Então, eles são responsáveis por tomar a maior parte das decisões, mas também a minha função, é a minha responsabilidade de estar aware, estar prestando atenção no tudo que está acontecendo o tempo todo, porque eu posso, às vezes, ver uma coisa que ele não viu, ou que uma outra pessoa não viu. Então, a gente tem que tentar... todo mundo e às vezes, que nem se falou, às vezes a gente chega, você olha, a gente começa a aprender e você tem conhecimento. Como a gente estuda bastante sobre isso, a gente treina bastante, então você sabe se vale a pena tentar arriscar ou não. Às vezes você chega na casa, já não tem mais o que a gente fazer. Vamos salvar as casas que estão ao redor, proteger as casas que estão ao redor para que não se espalhem nas outras casas e essa casa está perdida. Não vale a pena entrar dentro porque o risco é muito grande. Que a prioridade pra gente é a nossa segurança, porque se eu não tiver como estar seguro, eu não tiver como fazer o meu trabalho, a nossa segurança é bem engraçada, porque a gente tem que ser seguro, cuidar da nossa segurança, mas a minha segurança é eu me colocando em risco o tempo todo. Mas assim, eu não posso tomar um risco besta, vamos dizer assim, que eu sei que eu sei que eu vou provavelmente cair naquele basement, porque o chão tá todo destruído, pra que eu vou lá, entendeu? E tem algumas situações que você chega, dependendo, mesmo que você sabe que tem alguém dentro, você olha, você sabe como que tá as condições dentro, você sabe que aquela pessoa já não vai tem mais vida, entendeu? Você já sabe, porque a gente sabe, então... E quando por exemplo, quando é um patrimônio cultural, assim, deve ser difícil, né? Que você perde a Cinemateca, sei lá, igual aconteceu em São Paulo, Museu da Língua Portuguesa, tem muitas perdas. Acontece isso aqui também no Canadá? Acontece.
Acontece sim. Não é só a manutenção, pode acontecer, né? Tá arriscado, né? Sempre tem um risco, né? Então... E aí vocês entram mesmo assim, mesmo que não tenha pessoas, vocês... Sim, a gente sempre tenta, porque a intenção nossa é sempre mitigar o problema com a menor destruição que a gente puder, né? Então, assim, quanto mais rápido a gente conseguir chegar lá, quanto mais rápido a gente conseguir entrar no incêndio, e se a gente consegue usar um extintor em vez de usar as nossas mangueiras com água, melhor ainda, porque você diminui... Não danifica tanto. Não sei naqueles de carro que faz só... Não, a gente tem apaga um cigarro. A gente tem uns um pouquinho maior e tal. Melhor um pouquinho maior do que aqueles. Mas porque vai muita água, né? Então, sim. Tem pra você ter uma ideia, uma das nossas mangueiras de 45 milímetros, a gente consegue colocar 500 litros por minuto. Nossa, imagina. A gente consegue colocar 500 litros por minuto saindo do nozzle da mangueira. Então, assim, e quanto maior a mangueira, mais água a gente consegue colocar. A gente pode aumentar a pressão, aumentar o volume. Então, assim, é muita coisa. A gente sempre uma análise rápida, assim, o que é melhor nesse caso. O tempo todo. A gente, aqui eu falei, pensar rápido. Nunca para. A gente não pode parar de pensar. Se você parar de pensar e parar de analisar ao seu redor, é onde você vai sofrer um acidente. Válido. É bem... Eu tava pensando aqui, eu faço mapa astral, que os bombeiros devem ter bastante signo de fogo. Então deixa aí no comentário, pessoal que é bombeiro. Deixem os seus signos aí. Fazer o seu mapa astral pra estudar. Olha, isso? Foi muito legal essa conversa. Tenho pergunta aqui pro resto da noite, se deixar, só não tem bateria. Obrigado obrigado a vocês por deixar alguma casa pegando fogo pra estar aqui visitando a gente. Não tem problema, tem várias casas. Hoje é dia de folga, né? Hoje é dia de folga. Hoje é dia de folga. Então, se inscrevam aí, ó. Se inscrevam no canal, se vocês têm dúvidas, coloquem aqui, eu passo as mensagens pro André. Deixa no comentário, não vou encher o saco dele. Deixa no comentário. E, cara, muito obrigada por ter vindo, ter topado esse bate-papo aqui com a gente. A gente tá começando agora, mas foi super interessante. Nunca tinha ouvido falar dessa profissão aqui, como é que era, assim, com tanto detalhe. Foi muito legal. Desculpa as minhas perguntinhas. Não, que isso. Perguntas amadoras. Perguntinhas amadoras. Obrigado a vocês por me receberem Sim, aqui. Tem que voltar depois. Prazer de participar com vocês. Obrigada. Depois você volta pra contar mais pra gente. Não, com certeza, voltamos sim. Responder as perguntas aí, se tiverem. Acho que vão ter muitas. Vamos. Beijo. Valeu, gente. Até a próxima.